uma vez que eu tenho influência, se eu tenho influência, eu tenho audiência. A audiência é poder e é dinheiro em caixa. Só preciso entregar um produto que resolva a dor daquela audiência que está querendo comprar qualquer coisa de você, porque ela te vê como uma inspiração. Então, o que você fala vende, o que você usa vende, aí eu posso criar a minha marca. Lívia Roque. Uma das maiores referências brasileiras em branding, com mais de 18 anos de experiência. É criadora do Power Business, programa que ajuda mulheres a escalar seus negócios digitais para faturar entre 50 a 100 mil reais por mês. Fundadora da agência Estúdio Med, especializada em marketing médico. E também da Sales Flow, sua empresa de aceleração de vendas. Cara, tava na ponta do meu nariz, o digital, entendeu? Eu criar influência na minha marca pessoal, porque isso aí é altamente escalável hoje em dia. Então, quem não tá olhando para isso, começa a olhar hoje. Marca é o ponto de mais valor de um negócio. Toda a estratégia de geração de demanda está no marketing, mas para que a demanda te compre, você tem que ter o branding, para que você consiga mostrar o seu valor e se diferenciar. Então, para você chegar nos seus primeiros 50 mil reais, você vai fazer... Isso aqui não é um podcast convencional. Na verdade, isso aqui nem é um podcast. Eu não tô nem aí para a história do convidado. Eu trouxe alguns milionários aqui para responder uma única pergunta. Se você tivesse que começar do zero hoje, apenas com o seu conhecimento adquirido, sem poder usar o seu nome ou influência pessoal, como que você traçaria um plano passo a passo para poder fazer R$1 milhão em até 12 meses? E o plano é o que a gente vai descobrir agora. Eu sou Bruno Simantobi e esse é o Plano do Milhão. Lívia, seja muito bem-vinda ao Plano do Milhão. Obrigada, é um prazer estar aqui, Bruno. Cara, prazer te ter aqui. Acho que, cara, você é um dos grandes nomes, assim, de branding. Eu não entendo porcaria nenhuma de branding, tá? Então, pra mim, assim, vai ser uma aula. Eu tô querendo muito te ouvir. Inclusive, me lembrou uma história de uma vez que, cara, tinha um contrato B2B na Transfer. Acho que era, tipo, o primeiro ou segundo ano de Transfer. Contrato grande. E a gente perdeu esse contrato porque o dono da empresa lá, cara, é contrato enorme, ele falou assim, não vou fechar com as outras porque vocês não têm marca ainda, entendeu? E aí eu fiquei puto com isso, fiquei bem puto. Então, assim, eu quero começar te perguntando, antes da gente começar todo o Plano do Milhão, cara, tipo assim, como ter uma marca foda e o que é uma marca foda pra você? Isso é muito interessante. Se a gente pega, por exemplo, hoje todo mundo tem iPhone. A maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui provavelmente vão ter um iPhone. O que seria do iPhone se não fosse a Apple, se não fosse a história, se não fosse todo o significado que tem por trás? Então, o que é marca, né? A marca é aquilo que está realmente fincado no coração e na cabeça das pessoas. Quando a gente, por exemplo, compra um iPhone, a gente não compra o iPhone somente pelos skills ali tecnológicos dele, mas muito pelo que ele significa. E a gente usa acessórios, marcas, a gente contrata, a gente compra coisas porque a gente quer significar. Então, a gente pega esse significado emprestado. Então, se eu quero dizer que eu me preocupo com o design, que eu sou cool, que eu vou usar um iPhone. Então, a marca, ela vem justamente para endossar isso quando a gente compra um produto. Uhum. Então, marca é o ponto de mais valor de um negócio. Uhum. A marca, ela serve, na verdade, para trazer equity, né? Ela não serve só para ficar bonito. Ela faz as pessoas pagarem mais caro, quererem comprar, faz as pessoas desejarem. E ela traz essa percepção de valor. Cria essa diferenciação. Legal. E não necessariamente com coisas mais caras. Por exemplo, Bic é uma super marca. A gente tem uma Bic ali, não tem? Uma Bic ali, a gente sabe que é Bic. Uhum. Entendeu? Então, o que isso significa, né? Como é que não é uma caneta qualquer, é uma Bic. Uhum. E tem também a Montblanc, que já tem um outro significado, outro posicionamento. Legal. Então, não necessariamente uma marca ela precisa comunicar algo sofisticado, ou então algo tipo de pertencimento, porque você falou bastante assim, imagino eu, por exemplo, aqui tem uma Bic, é a caneta mais simples do mundo. Ninguém quer pertencer à tribo da Bic, mas provavelmente quer pertencer à tribo da Montblanc. Compra Montblanc porque quer pertencer àquela tribo. Então, qual que é essa diferenciação que você enxerga entre a tribo da Bic, se é que ela existe, e a tribo da Montblanc? Então, a tribo da Montblanc, as pessoas usam para mostrar que possuem dinheiro, que possuem poder aquisitivo, que possuem aquele status. A da Bic já é aquela pessoa que quer algo mais básico, que quer algo básico bem feito, entendeu? Então, tinham, sei lá, 10 canetas ali. Por que você escolheu a Bic? Por que a pessoa que comprou essa caneta escolheu a Bic? Então, tem também um significado ali por trás. Não necessariamente esse significado é status, mas é assim,
é boa, funciona, é isso que eu preciso no momento. Então, a mesma coisa, as Havaianas, por exemplo. A gente tem as Havaianas que qualquer faixa de renda vai utilizar. Pra mim é o case Então, mais absurdo o case de mais branding absurdo. que existe. Cara, da classe F à classe A, AAA usa. Exatamente. É surreal isso. Como é que você explica esse case? Dá É o pra explicar? significado, porque o significado nem sempre vai imprimir status, mas vai imprimir, às vezes, um conforto. É um estilo, é cool, porque é o minimalismo, sabe? Eu posso estar com uma bolsa da Chanel, mas eu vou estar com uma Havaiana que eu vou representar que eu sou cool. Entendi. Porque foi feita a comunicação de forma intencional para significar isso na nossa mente. Legal. Eu vou querer saber bastante sobre isso, mas antes eu sei que você não tá precisando, mas eu quero te dar um dinheiro, tá? Isso aqui são 100... Sempre bom, a gente sempre precisa. Sempre bom, né? Não, são 100 vacas gordas. Apesar disso aqui ser o plano do milhão, eu só trago milionários aqui, tá? Inclusive, vou ter que te fazer essa pergunta indecorosa. Você é milionária? Sou milionária. Então, pronto, você tem lastro, tá aprovado. Passei no teste. Passou no teste. Aqui, basicamente, são 100 vacas gordas, tá? Que é a nossa moeda flutuante, e o câmbio dela flutua de acordo com o conselho que você vai escrever aí atrás. Basicamente, eu quero que você escreva o maior aprendizado da sua vida, tá? O maior aprendizado da sua vida. E enquanto isso, se você ainda não se inscreve nesse canal e está assistindo, cara, se inscreve aqui para você poder receber mais vídeos como esse, que a gente possa ajudar a gente a trazer cada vez mais pessoas interessantes aqui para sentarem e te ajudar rumo ao seu 1 milhão, ou seu primeiro milhão, seu próximo milhão, tá? Caso você também já seja um milionário. Obrigado. Eu vou guardar aqui na nossa caixinha de ouro. Eu adorei essa caixinha. Você Eu achei gostou? isso é super branding. Isso é Cheio branding? de branding aqui nesse Explica aí. podcast. Então vamos lá, onde que você vê branding aqui? Então, eu vejo em elementos que vão criando um significado e isso traz um sentimento proprietário à marca que você está criando. Então, a gente vai olhar a vaca gorda, a gente vai olhar o dólar ali, o plano do milhão, essa caixinha, isso tudo já vai fazer a pessoa associar a sua marca. Legal. Então, você está me dizendo que talvez eu entenda um pouco mais de branding do que eu penso. Você entende mais do que você pensa. É? Sim. Por quê? Tenta me... Porque o branding, ele antes de tudo, como é que funciona? Quando a gente fala de branding, a gente tem o branding corporativo e a gente tem o branding pessoal. Falando aqui de branding pessoal, que é essa construção de influência, a nossa história endossa a nossa autoridade. Então, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou na nossa vida, vai tornar a gente... vai trazer pra gente um lugar de fala em um determinado assunto. E quando a gente traz elementos e a gente cria um ritual, por exemplo, a gente começa a repetir esses elementos, isso vai criando memórias nas pessoas. E elas vão associando esse significado àquela pessoa que se apropriou deles. Então, quantos episódios, é sempre o cenário, existe esse recurso da repetição. Então, isso vai entrando na mente das pessoas e vai colocando você como dono disso para elas, entendeu? E aí, esse significado, ele é transferido para você. Legal isso. Então, assim, se não tivesse, por exemplo, a caixinha, não teria esse ritual, não criaria essa memória. Se não tivesse todo esse storytelling por trás, essa conexão, esse sentido. Então, desde o nome do podcast até o design, a ideia mesmo das vacas gordas, de você escrever, isso são rituais que vão criando essa memória. E aí, o significado, que é o ativo mais valioso de uma marca, ele é criado dessa forma. Com a repetição de símbolos, de signos, de rituais. Então, você sabe mais de branding do que você imagina. E quanto mais a gente domina a nossa história e a gente traz verdade dentro daquilo que a gente está fazendo, que a gente está se propondo a fazer, você fala muito sobre... eu assisti vários episódios, eu achei genial essa ideia, e você fala muito, olha, se inscreve aqui, eu não tô ganhando nada com isso, então eu quero que você goste, isso aqui tem que fazer sentido para você, então me diz se tá fazendo sentido para você. A gente vê que é algo muito genuíno e que é muito verdadeiro, e tudo que é muito verdadeiro vai colocar a gente vai fazer, é meio lógico pra gente, é um inconsciente que é intencional.
Porque a gente domina tanto isso dentro da gente. É profundo o papo aqui, viu, Bruno? Claro, tem que ser. Você tá acostumado a trazer a galera aqui que vai falar de dígitos, de números, mas o branding, ele traz essa profundidade. Sim. Porque quanto mais você conhece quem você é e você faz as coisas da forma que o teu... que esse seu autoconhecimento te diz, mais intencional você vai ser. Ainda que você não tenha, tipo, tido uma consultoria de branding, às vezes, para criar isso. Porque isso é dentro de você. Então... Sim. Legal, eu sempre gostei desses rituais e dessa simbologia, né? Então, para mim, fazia sentido... É porque eu tenho muita cabeça de marqueteiro e não necessariamente como um profissional de branding. Mas eu acho que eles estão muito perto um do outro. Porque, por exemplo, como marqueteiro, quando eu vou criar um produto, uma oferta, eu sempre penso... Cara, a primeira coisa, né? Obviamente eu penso em mercado, logo depois que eu vejo o mercado que eu quero trabalhar e na solução, eu penso em mecanismo único de solução. Qual que é o mecanismo único que eu vou trabalhar aquela solução? Ou seja, tem várias pessoas fazendo a mesma coisa, podcast. Tem vários podcasts por aí. Cara, o que é que todos eles têm em comum? Ah, sei lá, uma mesa? Então tira a mesa. Não quero mesa. Entendeu? Ah, o microfone? Tira o microfone. Não quero microfone. O que eles não têm? Ah, a caixinha de ouro. Não tem. Então bota a caixinha de ouro. Entendeu? E na minha cabeça é muito mais, tipo assim, uma diferenciação. Como ser diferente, sabe? Um papo estruturado, um plano. Não é aquele só falação. É isso. Mas isso parece que é muito parecido com o branding em si, né? Sim. O branding, ele é pautado por essa diferenciação. Porque o que torna as pessoas únicas é justamente quem ela é. Qual é a diferença, né? A gente pega, por exemplo... até mesmo de branding, 2 players que estão falando sobre branding, o que difere cada uma dessas pessoas? Quem ela é? Então, aquilo que a gente estava falando, a sua história endossa a sua autoridade. Então, é uma conexão dos seus valores, do que você acredita, de quem você é, com o seu repertório. E aí, conforme você vai conectando todos esses seus pontos, você vai criando diferenciação. Você só aparece se você se diferenciar. Se você for igual a todo mundo, ninguém vai te notar. Então, hoje a gente precisa se diferenciar para ser notado. E aí o branding, ele entra justamente para fazer essa diferenciação. O marketing, eu vejo que ele é para geração de demanda, para a gente conseguir alcançar pessoas, mas como é que a gente vai realmente aparecer... Toda a estratégia de geração de demanda está no marketing, mas para que a demanda te compre, você tem que ter o branding, entendeu? Para que você consiga mostrar o seu valor e se diferenciar. E mostrar para as pessoas que estão recebendo tantos estímulos o tempo inteiro. A gente hoje vive essa geração das pessoas que estão saturadas, que estão cansadas e que estão recebendo estímulos o tempo todo. Então, o que faz uma pessoa estar ali no próprio, né, nas redes sociais? Você está ali brigando com o carro novo, que o anúncio da BMW ali embaixo, com a viagem da blogueira tal para a Suíça. Então, assim, o que a pessoa vai olhar você? E não todos esses elementos que distraem a gente. Às vezes tem um filho dela chamando ali, o que ela vai parar para olhar você? Porque ela tem que ter essa conexão e você tem que aparecer, você tem que ser diferente. Você tem que ter o seu diferencial ali, o seu diferencial tá nesses aspectos pessoais. E como é que você descobriu o branding, assim? Você já sempre foi, cara, sempre gostei da Disney, sempre gostei de marca, etc e tal, ou foi um negócio que foi meio que uma virada de carreira, assim? Como é que surgiu o branding na sua vida? Foi na Disney. Na verdade, eu sou publicitária. Caraca! Pior que foi. Aí, galera, tá vendo? Ó, olha só. Que nem ela falou aqui, se você ainda não tá inscrito nesse canal, cara, se inscreve, porque literalmente a gente não tá ganhando nada com isso. Pelo contrário, a gente tá gastando com isso. Então, cara, a única forma... Branding é caro. Branding é muito caro. É. Né? Tipo, cara, sabe o que é caro? A logística do branding. Na verdade, branding só não é pra caro, carregar mas esse treco aqui valioso. pros lugares. Imagina. Porra, é um saco. Não é? Imagina só, não é só chegar num qualquer estúdio e gravar. Então, assim, se isso tá fazendo sentido pra você... Cara, comenta aqui embaixo e dá um like também e se inscreve se você não tiver inscrito no canal. Mas me explica da Disney. Então, eu sou publicitária e eu estudei na SPM e aí eu fiz um intercâmbio para Disney. E aí, quando eu cheguei lá, eu trabalhava nas lojas do parque e eu já estava estudando publicidade, isso tem 18 anos atrás. E aí eu falei, gente, eu quero gerar isso nas pessoas, como é que pode? O que faz uma pessoa ficar 3 horas num brinquedo e sair feliz? O que faz as pessoas quererem pagar R$1.000, no caso $100, né, sei lá, $150, $180 para ter um dia de parque, juntarem de...
Então, assim, tem uma magia por trás, sabe? Tem um significado. É incrível, né? É muito incrível. E aí eu saí desse intercâmbio decidida a gerar isso nas outras pessoas. E aí toda a minha linha de estudo na faculdade começou, e depois, posteriormente, né, nos empregos, nos trabalhos que eu fiz, nas empresas que eu montei, foi voltada para essa área do branding, justamente porque eu me encantei com isso, da gente conseguir gerar esse efeito nos outros. E você sempre trabalhou com branding antes de começar a empreender ou não? Sempre, sempre. Eu já empreendi várias vezes, já quebrei várias empresas. Sério? Eu era a pessoa que queria montar startup, já montei várias. Me conta, isso aí que é legal. Então, já montei empresa de moda íntima, já montei... Sabe o Singu? Sei. Muito antes do Singu existir, eu montei um delivery de manicure, só que eu não executei. Então, assim, eu sempre travava na execução. Tá. Por isso que hoje eu sou, assim, super executora, nada me para. Eu executo um negócio em um dia. Então, assim, eu já fui delivery de manicure, muita coisa que eu fui montando. O meu último negócio, assim, antes de entrar para o digital, de criar a minha escola, que hoje é o que me trouxe até aqui, ao Plano do Milhão, antes disso, eu criei um aplicativo. Porque o meu marido é cirurgião plástico e ele queria que eu fizesse... Ele se formou na residência, deve ter aí uns, sei lá, 8 anos mais ou menos. Ele se formou na residência e, bom, você vai fazer o meu Instagram, você que sabe de branding e tal, você que vai fazer as minhas redes sociais. E aí eu falei, de jeito nenhum, porque eu odeio o trabalho, assim, um para um. Eu falei, eu vou montar um aplicativo, porque tem que ter isso para os médicos. E aí eu criei um aplicativo que se chamava Design Med. E eu sempre nessa busca de, cara, eu preciso empreender, eu não quero trabalhar para os outros, eu quero empreender. Então eu sempre estava buscando que startup eu ia montar, que negócio eu ia montar. Aí eu tive essa sacada, várias ideias não foram executadas, até que eu criei empresa de moda íntima, uma empresa Flória. Nossa, era linda, só que não funcionou, o modelo de negócios não era funcional. Por quê? Porque o que a gente vendia era o seguinte... A gente tinha um conceito que era, você vai vestir uma calcinha que é bonita e confortável. Porque ou as calcinhas antigamente eram bege, sem graça, e eram confortáveis, ou elas eram bonitas, mas espetavam, não era um negócio que você conseguia usar todos os dias. E aí a gente criou todo um movimento de chega de calcinha bege, vamos criar uma calcinha que é ao mesmo tempo bonita e confortável. Só que a gente ficou uns 3 anos tentando acertar no produto e a gente de fato criou uma calcinha que era muito confortável e muito bonita. Só que a gente tinha um grande problema no modelo de negócios, porque ela durava muito tempo. Então tem gente que me liga que tem há 15 anos a mesma calcinha. E era um produto de R$30. Então, assim, não tinha essa coisa da necessidade da pessoa ficar comprando toda hora. Chegava uma hora ali que, nossa, a gente tinha problema de LTV. Caramba. Por conta disso. E aí, assim, na época também eu não tinha a visão que eu tenho hoje, a gente poderia ter trazido outros produtos, mas era complicado expor no shopping. A gente teve uma loja online, foi uma das primeiras lojas online, e todo o e-commerce era todo lindo, isso deve ter, sei lá, uns 10 anos atrás. Não mais, isso deve ter uns, sei lá, 13 anos atrás. Pô, tu empreendiu com o quê? Com 15 anos? Não, eu já sou uma... Quantos anos você acha que eu tenho, Bruno? Não, sei lá, você deve ter a minha idade, mais ou menos. 38. Pô, não, 38. você parece bem mais nova. Pareço mais nova, né? Bem Não, mais nova. 38. Nessa época aí eu tinha, sei lá, 20 anos. Então, assim, já tem bastante tempo. Não, tinha, sei lá, 25. Já tem um tempo. E aí eu fui... Aí, enfim, sempre nessa busca, né? Eu preciso empreender. Eu sempre ficava pensando qual ia ser a minha ideia genial. Até que eu falei, já sei, vou criar um aplicativo, então, para criar todo esse posicionamento do médico nas redes sociais. E o formato que a gente fazia conteúdo antigamente era muito diferente. Antes a gente fazia um post assim, que é Botox. E o negócio bombava. Então a minha ideia do aplicativo foi toda pautada nisso. Não existia o Canva na época ainda também. E aí eu fui desenvolver um Canva para médicos, sem nem saber de Canva, porque não existia. E aí o médico colocava lá a especialidade dele, ele escolhia uma fonte, escolhia um modelinho de imagem, uma arte lá, tinham, sei lá, 50 modelos de design diferentes. Ele escolhia ele escolhia uma cor, ele escolhia a fonte, ele botava que ele é, por exemplo, cirurgião plástico, ele clicava OK e carregavam 500 posts para ele, e ele podia editar. Legal. Só que eu vacilei de novo nisso em relação à execução. Na verdade, ficou muito na mão dos desenvolvedores, não foi para frente, investi pra caramba, só que eu já tinha antecipado isso
no Instagram ali. Eu já tinha criado uma rede social, eu já tinha antecipado. E eu falei, gente, agora? Aí quando eu fui lançar, não era mais essa ideia de conteúdo que funcionava. Agora a gente tem que contar nossa história, agora a gente precisa colocar, né, enfim, nosso lifestyle. Então mudou, o mercado ele fica sofisticado muito rápido, né, no digital. Sim. Então ele mudou mais rápido do que o tempo que eu consegui desenvolver o aplicativo. Aí morreu. Aí morreu, e aí eu falei, cara, não, chega, eu vou criar uma agência de marketing para médicos, porque eu já tô com a galera aquecida, já tenho gente querendo esse negócio misterioso que eu vou lançar. E aí eu lancei a agência, eu já contratei equipe, eu nunca não tive equipe, já contratei equipe. Falei, ó, eu vou ficar na captação de clientes e vocês ficam aí tocando a entrega desses arrobas aí, desses posicionamentos. E aí, desde o dia zero, eu já consegui criar um modelo que não dependesse de mim. Então, hoje, por exemplo, o Estúdio Med, a gente tem aí 100 clientes, em média, tá? A gente está crescendo ainda, mas são mensalistas e eu tenho, sei lá, 1 hora de dedicação mensal para isso. Então, assim, se eu botasse mais energia, inclusive, ia se escalonar até mais. Mas é porque aí eu comecei a entregar mentorias e consultorias para os clientes da agência. E aí eu vi, cara, isso aqui é muito bom. Dá para escalar com mentoria e consultoria. Que ano foi isso? Só para poder entender. 2020, por aí. Entendi. É. Ah, legal. Aí eu comecei com as mentorias lá para 2022, 2023, por aí. 2023. De marketing médico. De marketing, 2022 marketing médico, e 2023 eu falei, quer saber? Eu sou muito maior do que um nicho só. Eu vou, cara, abrir isso para todo mundo. E eu vou trabalhar branding business para empresárias no geral, sem ser somente para médico. Aí a agência continuou rodando, e aí eu criei a Power Academy, que é hoje o nosso ecossistema da educação. Cara, que legal. Ficou uma dúvida na minha cabeça enquanto você falou, só para voltar rapidinho. Você falou que você tinha um problema de LTV na calcinha porque ela custava R$30. E aí a dúvida que me vem automática é o seguinte, cara, tipo, se o branding é tão bom, etc e tal, por que não posicionar como uma calcinha premium que custa muito caro para ter uma margem muito alta? Não fazia sentido? Porque ninguém consegue ver. Então a gente estudou isso na época. A gente fez muita pesquisa sobre isso. E assim, olha que doideira. As pessoas usam para significar. As pessoas não usam para elas. Elas usam para mostrar para os outros. Só que ninguém vai ver a calcinha dela. Então não justifica ela ter isso como algo que ela vai... Você entendeu? Eu não vou ficar investindo R$100 numa calcinha para usar no dia a dia. Entendeu? Cara, é que assim, eu não tô muito por dentro da precificação das calcinhas, mas... Quem diria que a gente ia falar de calcinha? Pois é isso. Mas era isso. Mas assim, quanto que custa uma calcinha média, assim, só pra eu ter uma ideia? Uns R$50. R$50. Hoje em dia, né? Porque isso era muito antigamente, mas hoje em dia R$50, R$30. Mas, por exemplo, quando eu penso assim, cara, top of mind, branding de calcinha Victoria's Secret. Victoria's Secrets. Quanto que custa? 3 por $30. Ah, é baratinho? É. Ah, 5 eu por achei $30. que fosse um negócio caro. Não, 5 por $30. Lingerie é mais caro. Mas aí era totalmente fora do nosso conceito de marca, do nosso movimento, porque, entendeu? A nossa ideia não era ser mais uma marca de lingerie, a nossa ideia era, cara, vamos resolver essa dor das mulheres. E aí o que houve também? Veio a produção da China, vieram outros players gigantes com potencial de escala imenso, investimentos muito altos, e a gente, não, eu era o quê? Eu era uma pessoa que estava começando a empreender. Eu não tinha visão de negócios, eu não tinha tanto... Sim. Não, mas assim, interessante porque, tipo, talvez seja um negócio... Por exemplo, hoje você tem uma visão muito mais apurada do que naquela época e talvez eu poderia te questionar, pô, será que você conseguiria fazer esse negócio tracionar hoje? E talvez a sua resposta seja, cara, não vale a pena, talvez não faça sentido, né? É meio que isso? Eu vejo que talvez com o conhecimento que eu tenha hoje, eu consiga. Você conseguiria? Mas eu não acho que isso seja o formato mais fácil, entendeu? Então, como eu batalhei muito para empreender e eu sempre fiquei esperando a fórmula mágica, qual é a startup que eu vou criar, e aí eu ia em aceleradoras, nossa, eu pensei em muita coisa, eu ia em tudo que é evento. Cara, tava na ponta do meu nariz. O digital, entendeu? Criar influência na minha marca pessoal, porque isso aí é altamente escalável hoje em dia. Então, quem não tá olhando para isso, começa a olhar hoje. Porque, assim,
é a forma mais não é fácil, mas é a forma mais fácil para você hoje levantar dinheiro, né? Levantar um negócio, na minha opinião, para você levantar um negócio hoje, a forma mais fácil é você usar a sua influência da marca pessoal. Porque a sua marca pessoal não quebra nunca. É verdade. Você nunca vai deixar de ser você. É verdade, só se você morrer. Exatamente. E ainda assim, se você morrer, você ainda deixa um legado. Steve Jobs, por exemplo. Sim, Michael Jackson. Exatamente, sou fã, adoro Michael Jackson, inclusive. Não, é bom, cara, ele foi o rei. Cara, legal isso. Mas assim, qual que você acha então que foi o seu maior erro nessa marca específica? Tipo, se você fosse fazer hoje, o que você faria de diferente? Ou você não faria? A Flore? É. Então, eu não sei se eu faria. Eu não iria para o segmento de produtos Não faria hoje. isso. Não faria. Ah, então você não faria Agora nada. que eu tenho influência, por exemplo, o que eu faria? Eu construiria influência com a minha marca pessoal e uma vez que eu tenho influência, se eu tenho influência, eu tenho audiência. A audiência é poder e é dinheiro em caixa ali. Você só precisa entregar um produto que resolva a dor daquela audiência que está querendo comprar qualquer coisa de você, porque ela te vê como uma inspiração. Então, o que você fala vende, o que você diz vende, o que você usa vende. Aí eu posso criar a minha marca, porque tudo bem que eu não ia ficar posando de calcinha, né? Mas tem gente que não se incomoda. Tem gente que não se incomoda, eu sou mais tradicional. Mas eu vejo que é o caminho mais fácil realmente pra gente é o modelo Founder-Led Growth, que você vai criar influência de marca pessoal do founder e aí você vai para qualquer segmento. Você vai para o segmento de educação, você vai para qualquer segmento. E você consegue alavancar o teu negócio ali. Cara, bora falar disso. Isso é um tema que me interessa muito. Porque antes de eu botar a cara na internet, eu faturei uns 100 milhões de reais. E ninguém me conhece. E tipo, cara, eu não sou um cara grande. Mas assim, eu tenho um resultado até que expressivo em relação, talvez até a maioria das pessoas que aparecem na internet e tem uma expressão grande. E eu vejo uns movimentos, e isso, obviamente, foi pautado em, cara, várias decisões diferentes, né? Tipo, eu digeri muito essa... muita visão de negócios. Pode ser também. Porque se você compara, vamos pegar aí, 10 pessoas, vamos botar 20 pessoas. Esse grupo de 10 pessoas e esse grupo de 10 pessoas. Esse grupo de 10 pessoas vai construir um negócio do zero e vai faturar milhões sem colocar a sua cara. Você vai ter um que vai conseguir. Mas se você cria outro grupo, essas 10 pessoas vão criar influência de marca e vão conseguir criar um negócio milionário. As 10 provavelmente vão conseguir. Sério? As 10 mais fácil. É factível. Com o que a gente tem hoje, é um modelo simples, sabe? De você Mas a minha dúvida é o seguinte. Beleza, você deu o exemplo de 10 pessoas que não têm necessariamente uma marca, elas criam audiência e daí elas criam uma marca para monetizar aquilo ali. Isso. Agora, o que eu vejo de Founder-Led Growth muito forte, por exemplo, sei lá, grandes nomes, você pode tirar a Adib, Flávio Augusto, todos esses caras. Beleza, a Flávio Augusto até mas tipo assim, quando o Flávio Augusto surgiu, cara, o WhatsApp, é o cara da WhatsApp. O Adib é o cara da CIMED. E agora a Carla também. Também. Mas, cara, e se, sei lá, ele vendeu a CIMED explodiu, faliu, sei lá, o Apolinário. Apolinário, o cara da Polishop. Polishop faliu. E aí agora é o seguinte, tem um problema. O mercado começou a descreditar o Apolinário porque a Polishop faliu. Será que, nessa estratégia de Founder-Led Growth, o founder ele não fica muito vinculado a uma marca dele? Então, se ele tiver uma boa gestão de marca, não. Porque ele vai sair antes de falir. Não, sim. Ele já vai começar, mas tirando ele já vai começar a se desvincular. E já vai para um outro modelo de negócio. Como que fazer isso? Por exemplo, vou pegar aqui o próprio exemplo da CIMED. Vou usar o exemplo da Carla, por exemplo. A Carla, ela tá ali se posicionando, ela tá criando influência. Nitidamente, ela traz ali, de uma forma muito bem orquestrada, todos os produtos da CIMED. Ela gera desejo, as pessoas sentem desejo. Ela traz ali os lançamentos antes deles, né, irem pro ar. Então, vou lançar o Carmed vou lançar o Balm. É Carmed. É Carmed. É Carmed. Carmed, é.
eu vou lançar abafa, né? Eu vou lançar o Carmed da Hello Kitty. Aí ela traz um carro todo enfeitado de Hello Kitty. Aí ela entra no carro, ela passa. Então aquilo ali vai gerando muito desejo, principalmente para essa geração TikToker, né? Para essa geração que compra o Carmed hoje só para colecionar, não é nem para usar, é só para colecionar, só para ter aquele lançamento ali. Uma vez que ela identifica que isso aí está indo por um caminho que ela não quer mais, ela já começa antes um trabalho de desvincular a imagem dela. E aí existem vários mecanismos, várias formas que a gente pode usar para isso. É o reposicionamento. Então a gente tem a estratégia de posicionamento e tem a estratégia de reposicionamento. Como a gente pauta hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão trazendo verdade, é normal você errar. Isso não te descredibiliza. Desde que você traga essa transparência para as pessoas. Tá. E as pessoas compram, por exemplo, o CIMED por conta dela, pela conexão que tem com ela. A partir do momento que isso não funciona mais, ela continua sendo a Carla. E aí ela vai fazer um trabalho de reposicionamento, trazendo justamente a justificativa do porquê dessa mudança, do que aconteceu. E aí ela vai participar, a audiência disso. A audiência vai participar junto, vai se conectar. E até vai se conectar mais, vai ver, pô, ela também erra. Que legal, ela também erra, entendeu? Na tua opinião, quem é o principal expoente, assim, a referência de best case de founder-led growth para você? Steve Jobs. O Elon Musk também. Eu vejo que Sim, o Elon Musk é forte. eu vejo que são pontos fortes. Assim, o Elon Musk, para você, é um cara, tipo, isso é totalmente proposital para ele, ou você acha que ele só é um cara, tipo, polêmico? Porque também tem essa vertente. Ele só é um cara polêmico que quer fazer o que ele quiser e etc, e acaba respingando positivamente para ele. Eu acho que ele é um cara muito verdadeiro. Eu não vejo que ele seja só muito polêmico. Eu comecei a ler o livro dele, nem dei continuidade ainda, mas eu vejo que quanto mais a gente passa por questões da infância, mais a gente cria um certo inconformismo a ponto da gente querer ser polêmico. Mas não é que a gente está sendo polêmico por ser. É porque, cara, ele é tão seguro dele, do que ele não tem nada a perder, que ele fala o que ele pensa. E isso acaba conectando, porque quando a gente fala que gente morna não lidera. Nunca. Então, para a gente liderar um grupo de pessoas, a gente precisa estar disposto a ser quente ali, a falar o que a gente pensa. Porque por um lado, você atrai muito inimigo, mas por outro, você atrai muito fã. E são esses fãs que fazem a sua marca crescer. E você nunca vai agradar todo mundo. Então, é muito bom você ter essa visão, assim. Então, as pessoas, elas deixam de se posicionar, elas deixam de falar o que acreditam, porque elas têm medo de serem validadas, de não agradar todo mundo. Isso é muito verdade. E você nunca vai agradar todo mundo também, Nunca. Né? Não tem isso. Nunca. Você não tem que buscar validação. Sua mãe já te ama, já tá bom. Entendeu? Não precisa outras pessoas chamarem também. Isso acontece naturalmente, quando você representa aquele grupo de pessoas que não tem a coragem que você tem, mas estão sedentos por alguém que tenha, porque aí a pessoa se sente confortável. Eu vou seguir ele porque ele tá gritando pro mundo o que eu gostaria de gritar, mas eu não tenho coragem. Então eu valorizo ele, eu vou seguir essa pessoa, aí você cria influência. Legal. Você acha que é aí que nasce a chama de tudo? Sim. E isso tem a ver com o seu plano do milhão? Tem. Então vamos começar? Total, vamos começar. Vamos começar o plano do milhão. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, né? Se você tivesse começado do zero hoje, você tem até 12 meses, você precisa fazer pelo menos R$1 milhão, e até 12 meses você tem no máximo 10 mil para começar. Só que você precisa viver com esse dinheiro e tudo, você não pode ser a Lívia. Tá? Não pode usar o seu nome, o seu rosto, a sua influência pessoal, seu networking, joga o teu WhatsApp no lixo, todo mundo some, tá? O que você faria dia 1? Dia 1, bom, o básico bem feito para mim é começar a construir essa influência. Se eu sou uma pessoa totalmente anônima, ou se eu vou ajudar uma pessoa totalmente anônima, partindo do princípio de alguém que, com certeza, essa pessoa vai ter bagagem, né? Vai ter um conhecimento, vai ter a história dela, o capital intelectual dela e o capital cultural dela. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento ele é monetizável, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Mês 1, eu ia ficar o mês todo, eu ia pegar ali uma semana para mergulhar realmente no... Deixa eu voltar um pouco para explicar a metodologia.
Eu acredito numa metodologia que eu chamo de branding business. O que é o branding business? Isso eu já validei com todas as minhas alunas e eu mesma sou meu próprio avatar transformado, porque eu comecei com 0 influência. Há 2 anos atrás, ninguém me conhecia no digital. Então... 2 anos só? 2 anos. Pô, legal, cresceu rápido, né? Cresci rápido, porque foi em 2023 que eu comecei a falar para empresárias, e aí eu deixei aquela coisa da consultoria individual para médicos e fui... me tornei expert, né? Me tornei realmente infoprodutora. Rapidinho, deixa eu só abrir um buraco aqui no meio da comunicação. Eu só queria entender, assim, rapidinho, tipo, em 2 minutos, como é que foi essa sua jornada de 2023 pra cá, assim, já que é curtinho, só pra entender como que você cresceu, tipo, do anonimato ali até você chegar, sabe o quê? Uns 130 mil seguidores? 130 mil seguidores. Como é que foi esse... Então, é o plano do milhão. Ah, então beleza. Então vamos fazer em mais tempo. Eu faria o semelhante do que eu fiz, testei, validei, e é o que as minhas alunas aplicam. E é algo super possível para quem está assistindo aqui. Porque, cara, tô do 0, sou anônimo, como é que você vai fazer? Então, primeira coisa, a tua história endossa a tua autoridade, você tem lugar de fala sobre alguma coisa. E aí, na minha opinião, assim, no meu estudo, né, na minha opinião, é o estudo mesmo que eu já fiz, nós temos 5 capitais de valor. É uma ordem, são etapas. Tem o nosso capital cultural, que é aquilo que a gente acredita, os nossos valores. Então, a gente começa com um propósito. Tipo, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro se você não resolve o problema de alguém. Só que antes de você resolver o problema de alguém, você começa a resolver o seu problema. Então, assim, eu identifiquei esse gap no mercado, eu identifiquei um problema aqui, que me tornou inconformada. E aí eu vou buscar a solução para esse problema. Eu encontrei a solução para esse problema, agora eu vou fazer disso um negócio e vou solucionar para outras pessoas. É meio que é assim que funciona, né? Quando a gente vai criar uma startup também. Sim. Então, primeiro é o capital cultural, é o que você acredita, os seus valores, o seu ponto de inconformismo, o estopim, que fez você ficar assim, inconformado com a situação que você estava. Aí você vai para o próximo capital, que é, eu vou buscar conhecimento. Eu preciso sair dessa situação que eu tô inconformada, eu preciso buscar conhecimento. Então eu vou ler, eu vou fazer cursos, eu vou ampliar meu repertório. Aí eu desenvolvo meu capital intelectual. Aí a gente vai para o próximo capital. Agora que eu tenho um capital intelectual e que eu tenho a minha história, eu posso juntar os dois e eu vou começar a mostrar para as pessoas o quanto que eu evoluí. Porque eu saí de um ponto A para um ponto B, certo? Eu estava num lugar ruim e eu fui para um lugar bom. Fiz essa jornada. A jornada do herói. Isso é a jornada do herói purinha. Então, beleza. Comecei a me comunicar, as pessoas começaram a identificar que eu tô diferente. Eu já vou entrar na parte prática, mas só para entender o raciocínio. Comecei a me comunicar, comecei a mostrar que eu tô diferente, comecei a mostrar que eu evoluí, as pessoas começam a perceber isso. Aí a gente chega no capital social. As pessoas começam a ver a minha mudança e querer essa mudança também. Aí eu entendo que eu tenho algo dentro de mim, que é um propósito, e que, cara, eu vou fazer o seguinte, já que eu fui do ponto A para o ponto B, e eu me comuniquei, as pessoas perceberam isso, as pessoas também querem, agora eu vou criar o meu mecanismo único, agora eu vou criar o meu movimento de marca, a minha metodologia, e eu vou agora gerar essa mudança nas pessoas. Então, são 5 capitais, o cultural, o intelectual, o imagético, o social e o autoral, que é aqui que você cria o seu branding, entendeu? Então, o que eu faria? Primeiro mês, agora de forma prática, primeiro mês, deixa eu entender qual é o meu movimento, o que eu defendo, o que eu acredito, o que eu estou gerando, o que eu posso gerar de transformação nas pessoas, o que eu já resolvi de problema na minha vida. Por exemplo, eu, sei lá, vou inventar um exemplo super aleatório aqui, que não tem nada a ver comigo, mas me veio na cabeça. Digamos que eu tenha tido uma mãe narcisista. Que horror, minha mãe é maravilhosa, não tô falando dela não. Mas exemplo. Digamos que eu tenha tido uma mãe narcisista, eu precisei conviver com um relacionamento abusivo, sei lá, eu precisei conviver com isso. E aí, já que eu precisei conviver com isso, eu estudei sobre isso, eu criei mecanismos contra isso, eu entendi como sair dessa situação. Eu estava muito no fundo do poço e eu descobri como sair dessa situação. Então, eu vou pegar recortes da minha história e recortes do meu conhecimento e, a partir disso, eu vou criar um produto. A partir disso, eu vou criar um produto digital. Tá, deixa eu só entender então aqui, voltando lá para aquela mandala lá. O capital cultural
nesse caso, seria tipo A mãe narcisista. a mãe narcisista. Isso. Então é basicamente o problema. Isso, o problema. O problema. O capital O estopim. intelectual é como você encontra a solução. Isso. Solucionei. Solucionou. Depois é o capital Imagético. imagético, é o quê? É como você... É o que você mudou em você e você começou a mostrar para o mundo perceber essa diferença. Tá, me É dá a um forma exemplo como você... prático. Ó, vamos lá. Você quer construir o meu? Pode ser. Vai ser mais fácil. Acho que vai ser mais fácil Pode porque ser. a gente vai construir. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Mas Hum. é que eu ia ter que ir muito a fundo na sua história. Bom, Eu vou você ter que tem um muito- voo. Meu Deus. Vamos lá. Vou pegar a história da... Eu vou pegar a história... Eu vou pegar a minha história e vou contar aqui, Boa. tá? Porque eu já conheço a minha história, então para as pessoas faz- entenderem vai tá. ficar mais prático. Por exemplo, eu me sentia muito incapaz e eu tomei vários tapas na cara da vida de que eu não conseguia empreender. Tá. E aí isso foi me dando vários atestados de incapacidade. Aí eu precisei, cara, eu me sentia muito... eu me sentia muito, cara, eu não sirvo pra nada, eu nunca vou conseguir, eu não vou conseguir ensinar ninguém, eu não vou conseguir ajudar, eu não vou conseguir ter a minha empresa nunca vai existir, porque eu tentei anos ser empreendedora e não consegui. Uhum. Aí eu fui estudar modelo de negócios, eu fui me estudar desenvolvimento pessoal, eu comecei a me desenvolver como pessoa. E aí eu vi o meu valor, aí eu comecei a me empoderar, eu comecei a me comunicar melhor, eu comecei, por exemplo, a criar o meu Instagram, eu comecei a me posicionar como expert. E aí as pessoas que me conheciam super tímida, incapaz, viram, Lívia, o que aconteceu com você? Uhum. O que houve? Aí eu vou falar, olha, eu tenho uma metodologia para fazer você se empoderar desse jeito. Por isso que eu tenho o mecanismo Power, por isso que eu tenho a minha comunidade é o Power. Legal. Entendeu? O movimento, ele vem daí. Então, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa que está totalmente do zero. Primeiro mês, ela vai rascunhar, assim, qual é a minha história, o que eu sei fazer, quais os problemas que eu resolvi na minha vida. Tá. Sabe? É meio que aquela história, por exemplo, do Flávio Augusto, que ele andava de ônibus, e o problema era andar de ônibus todo dia, e aí ele começou a vender, e aí ele melhorou e parou de andar de ônibus. É meio que isso? Isso, exatamente. Exatamente. Tá. A pessoa vai entender ali, cara, o que eu sei ensinar. Tá. Porque ela vai criar um produto digital. Ela vai criar um Tá. produto digital. Mas e a pessoa, por exemplo, que ela sente... por exemplo, você está começando do zero agora. Então você não... Cara, você não sabe nada. Assim, é a Lívia do comecinho, assim. Do comecinho. Uhum. Porque hoje você tem a clareza danada disso tudo. Mas na época, você não sabia dessas coisas. Não sabia. Então, aí como que você consegue, tipo... buscar esse capital intelectual em até 12 meses para poder completar Não, o primeiro mês eu já ia pegar e criar, olha, o que eu vou... Porque eu tô acompanhando alguém, né? Então, é o seu plano do milhão. É o meu plano do milhão. Primeira coisa, eu ia pegar, olhar uma cartolina em branco, uma folha em branco, Tá. pegava um pilô, ia falar, cara, o que eu sei o que eu sei ensinar? Se tá todo mundo criando infoproduto, se tá todo mundo ganhando dinheiro no digital, por que eu não? Então, o que eu sei ensinar? Tem uma escada, né? Se eu não sei tudo, mas eu sei alguma coisa a mais do que alguém. Então, foi isso que eu pensei. Bom, o que eu vou ensinar? Ah, eu sei sobre branding, então eu vou ensinar branding para as pessoas. Eu sei nutrição, eu pesava 80 quilos, agora eu peso 50 quilos, eu consegui emagrecer, então eu vou ensinar isso para as pessoas. Eu vou ensinar a minha jornada para as pessoas. A gente sempre é o nosso avatar transformado quando a gente está nessa figura de expert. Tá. A gente está ensinando para as pessoas o que aconteceu na nossa vida. Então eu ia rascunhar ali, olha, o que eu evoluí. E exatamente qual foi o padrão que eu segui para isso. Quais foram as ferramentas, qual foi o meu mecanismo, qual foi a minha trajetória, quais as áreas de conhecimento eu apliquei para sair desse ponto A e ir para o ponto B. Nossa, para eu me empoderar, por exemplo, eu busquei desenvolvimento pessoal, então tem que ter algo sobre desenvolvimento pessoal no que eu vou ensinar. Tá. Eu criei uma identidade visual, então tem que ter uma identidade visual também. Se, por exemplo, eu emagreci, digamos que seja outra persona, tá? Sim. Ah, eu pesava 80 quilos, eu fui para 50 quilos, eu mudei meu estilo de vida totalmente. O que eu fiz? Eu aprendi sobre hábitos, eu aprendi técnicas de nutrição, o que eu sei ensinar para as pessoas. Como é que era a minha mente antes, como é que é a minha mente hoje? Ou então, às vezes, você criou um negócio, no teu caso, por exemplo. Nossa, eu criei um negócio que faturou, sei lá, muitos milhões. Como é que eu ensinaria alguém
a fazer essa trajetória também. Quais foram os marcos, né, que eu tive que aplicar? Eu entendi como que cria sei lá, eu entendi sobre modelo de negócios, eu entendo sobre comercial, eu entendo sobre como ganhar dinheiro sem aparecer. Então é isso que você vai estruturar ali. Então mês 1 é só de criação. E aproveitar que eu estou criando, eu já ia começar a me posicionar no Instagram mostrando que eu estou criando algo e contando a minha história. Então, ó, essa era eu, há 1 ano atrás, eu passei por isso, que me motivou, sei lá, eu passei por um burnout, isso me motivou a buscar desenvolvimento pessoal. E aí, buscando desenvolvimento pessoal, eu descobri o branding, e aí com o branding, hoje em dia, eu estou vindo aqui te ajudar também. E aí eu ia começar a documentar isso ali no primeiro mês. Então, o primeiro mês é para documentar, começar o Instagram e eu ia trazer muitos Reels, muitos vídeos, porque o vídeo ele viraliza. E eu ia trazer logo de cara esse vídeo de storytelling, onde eu conto, tipo, em episódios a minha história. Tipo, ó, tô recomeçando a minha vida, tô começando a minha carreira do zero e você vai acompanhar comigo. Toda essa transformação e essa criação. Então, eu ia ficar 1 mês documentando os bastidores, mostrando para as pessoas a evolução dessa criação, desse negócio digital que eu tô criando. E aí eu ia começar a me conectar com quem estava precisando disso que eu tô criando, que é quem está hoje aonde eu estava ontem. Tá, beleza, entendeu? Beleza. E aí esse ia ser o primeiro mês. Tá, eu tenho uma dúvida, não necessariamente em relação ao seu plano, mas em relação a sua estratégia de criar autoridade e tal, para vender aquilo que... Bom, você disse que a maneira mais simples de se posicionar é você mostra autoridade, você, cara, mostra que você fez, como que você solucionou, e aí beleza, você vende uma solução, a jornada do herói pura. A jornada do herói. Isso é o clássico. Sim. Agora, a gente chegou a comentar sobre Founder-Led Growth agora há pouco, e me parece, por exemplo, o Adib. Porque, tipo, o Flávio Augusto ainda assim, tem muito a ver com a jornada do herói, sim, porque ele acaba vendendo algo parecido. Agora, o Adib vende remédio, assim, tipo, não tem nada a ver. Como é que você conecta esses mundos, assim? Mas eles não começaram, a CIMED não começou como Founder-Led Growth, né? Não. Começou com Product-Led Growth. Ele entrou Sim. depois para alavancar o negócio. Sim. Então, é uma outra estratégia. Quem começa como founder, você vai começar criando a sua influência para depois trazer a sua empresa, mostrar os bastidores da criação da sua empresa. Entendeu? Para depois você sair de campo. Tá, entendi. Dá para você fazer isso também. Entendi. E entendeu? A minha dúvida era mais assim, tipo, no sentido da pessoa não ficar presa a uma única empresa, assim, sabe? Me parece que, tipo, Founder-Led Growth, por exemplo, sei lá, o Steve Jobs é o cara da Apple, entendeu? Tipo, sei lá, o Adib é o cara da CIMED, entendeu? Você vê essa donodependência ou você acha que é besteira? Depende muito de como você vai comunicar todo o seu ecossistema. A Cris Arcangeli, Sim. por exemplo, ela tem várias empresas, uma das empresas carregou a figura dela, mas não mais. Então, ela, para mim, é uma empresária serial. Sim, sim. Entendeu? Eu vejo ela, mas é porque ela é maior que as empresas, né? Ela é maior do que as empresas, mas a sua marca pessoal sempre tem que ser maior do que as suas empresas. Ah, é? Sempre. Sua marca pessoal está aqui. Difícil, né? As suas empresas estão aqui embaixo. Você acha que o Adib é maior que a CIMED? Com certeza. Você acha? Eu acho que ele Eu tem não tenho muita essa influência. percepção. Ele tem muita influência. Não, ele tem, mas eu não tenho essa percepção. Pra mim, a CIMED é muito maior que o Adib. Já o Flávio Augusto é maior que o Aizar. Muito maior que o Aizar. Entendeu? Sei lá, uma percepção leiga, né? De mundana, assim. Não, com o background que ele tem, a associação que ele tem, o poder que ele tem, só de ser quem ele é e estar associado a CIMED, Não, total. Ele pode construir o que ele quiser, entendeu? Não, sim, né? Com certeza, com certeza. Não, legal. Vamos voltando então, lá pro plano, então. Eu vejo isso. E aí, beleza. A gente tá falando aqui de uma pessoa que tem 10 mil reais, né? Então, uma pessoa que vai começar ali, cara, eu tô sem nada, mas eu tenho conhecimento. Então, uma pessoa que, dependendo da área que a pessoa atua, ou ela vai plugar um high ticket, ou ela vai plugar um low ticket. Por exemplo, vou seguir a ideia do high ticket, tá? Quando a gente fala de high ticket, ela tem que criar um negócio associado a fazer as pessoas ganharem mais dinheiro.
Não dá para ela, por exemplo, usar esse storytelling da nutrição, que a gente deu esse exemplo também. Ah, pesava 80 quilos, agora eu peso 50, vou te contar como eu fiz isso numa mentoria. Não tem nada a ver. Sim. Aí não é o modelo high ticket. Pegando a ideia do modelo high ticket, olha, eu tenho anos de experiência nessa área, eu era CLT de uma multinacional, tô cansada de trabalhar para os outros, pedi demissão e vou construir minha empresa do zero e eu vou trazer você para acompanhar isso comigo. Aí eu ia ficar 1 mês ali documentando, tá? Vou trazer o exemplo dessa pessoa. Beleza. 1 mês, então, contando o storytelling. Dela montando o negócio, dela criando tudo, enfim. Aí, segundo mês. Aqui no primeiro mês ela não vai ganhar nada. Sim. Ela vai ficar só documentando isso. Reels e conteúdo serial. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, porque isso cria influência e tem o poder alto de viralização. Nisso, várias pessoas que estão em multinacionais e que possuem cargos altos estão vendo que, cara, eu tenho um super currículo e eu tô ganhando aqui 20 mil reais por mês. Eu poderia estar fazendo isso vendendo uma mentoria e trabalhando do sofá da minha casa. Olha o que ela está fazendo, olha o que ela está construindo. Cara, isso aí tem potencial, eu poderia ser ela. Legal, vou começar a acompanhar para ver onde isso vai dar. Aí ela pega no segundo mês, ela começa a fazer uma antecipação. O primeiro mês é só para servir. Servir. Segundo mês, antecipação. Cara, eu tô criando algo para você. Eu tô criando algo, eu vou lançar dia tal. Dia tal, eu vou abrir uma oportunidade para você que quer fazer isso também. Mas da onde que viriam esses leads, assim, do perfil dela? Orgânico. Orgânico? Orgânico. Mas e se flopar? Não flopa. Não tem como. Como não tem como? Não tem como, porque quando você conta a sua história para as outras pessoas, o algoritmo, naturalmente, ele vai entregar aquilo para as pessoas que estão buscando aquilo. E é um conteúdo sem intuito de venda. Então, as pessoas recebem de uma outra forma. As pessoas, elas estão ali, elas são fofoqueiras. Elas querem ver a vida do outro. Elas querem ver a vida da outra pessoa. E nesses vídeos, ela iria colocar pílulas de conhecimento. Mas ela está 100% servindo. Ela não tem link de nada na bio. Ela está ali para servir. Ela está ali, tipo, se expondo. Ela está contando as vulnerabilidades desse processo. Ela está mostrando também o currículo que ela tem, o conhecimento que ela tem. Ela está mostrando o repertório dela. Então, aquilo ali tudo vai tanto dando autoridade, como também gerando conexão com as pessoas. Mas você, assim, é porque eu já vi muito perfil desse flopar, assim, a pessoa não continua, tipo... Porque as pessoas perdem para si mesmas. Né? Porque elas não têm paciência para esperar dar certo. E aí ela acha que ela vai botar 10 vídeos e vai viralizar. Não, ela tem que botar muitos vídeos. A gente está falando de 30 dias direto postando para começar a ter audiência. E com certeza, de que a gente tem 10 mil, a gente pode investir também nessa distribuição. Tá, beleza, agora faz mais sentido. É porque você é a pessoa do tráfego, né? E eu sou a pessoa do orgânico. Eu não invisto em tráfego para aumentar a audiência, por exemplo. É tudo no orgânico. Não, isso aí eu também não. Nunca investi, mas pra vender tem que ser, sei lá. É que, cara, é difícil, tipo, por exemplo, cara, no orgânico, parece que meio que você joga pra Deus, assim, e você não sabe se o negócio vai funcionar ou não. É, porque o tráfego te traz, assim, um reloginho, né? Uma previsibilidade. Tem uma previsibilidade. A gente pode investir essa verba. Eu faria o seguinte, eu contrataria uma assistente por R$ 2.500 e o resto da verba eu preciso viver com esse dinheiro também, né? Com os 10 mil. Aí fica complicado. Não, eu vou no orgânico. Eu vou no orgânico, porque, cara, storytelling conecta. Esse é o grande poder. As pessoas não entendem é que elas estão ali, é um celular. Hoje eu invisto muito em tráfego, porque pra gente vender mentoria ali no Perpétuo, a gente depende do tráfego, entendeu? Mas o orgânico é muito forte também. Para quem está começando, contas novas, a meta, ela distribui muito. Então, facilmente a pessoa iria conseguir alcançar muitas pessoas e começar a ser ouvida para essas pessoas. Seria começar com uma conta do zero mesmo, não com a conta pessoal da pessoa? Do zero ou pessoal, não tem muita diferença. Tipo, eu digo uma conta antiga que a pessoa tem 1000 amigos lá. Pode ser também. Até porque as primeiras pessoas que vão comprar de você são seus amigos.
Aí o que eu faria? Eu penso o contrário, cara, porque os amigos, pra mim, são os últimos que vão apoiar o seu trabalho. Não porque... necessariamente amigo íntimo, mas, por exemplo, pessoas que trabalharam com ela, que se formaram com ela. Eu não sei, eu acho que essas pessoas, elas têm... Mas é a opinião minha. Eu acho que essas pessoas, elas têm uma resistência quando vê um cara que saiu do mesmo lugar que você dando certo. E acha, tipo, torce o nariz, assim, sabe? Então elas são as últimas a aceitar, geralmente. Tem a estatística, né? Tem a parcela que vai sentir isso e tem a parcela que não vai sentir. E aí eu ia começar a fazer um trabalho de busca ativa. Então eu ia fazer uma lista já no segundo mês eu ia começar estruturando uma consultoria, nesse caso. Eu ia pegar o que eu aprendi na empresa, digamos que eu era, sei lá, diretora de marketing. E aí eu saí, eu vou começar agora a me posicionar, estou criando conteúdo de marketing, documentando o meu processo, criando a minha empresa, né? Criando a minha empresa digital. Aí eu ia fazer no segundo mês uma lista de 50 pessoas do meu networking da vida. Eu posso usar o networking da vida, não posso usar o meu networking de hoje. De preferência. Não? De preferência, então tá, não conheço ninguém. Não tenho ninguém. Eu ia abrir o Instagram e eu ia começar a buscar perfis que precisam daquilo que eu domino. No caso dessa persona marketing, né? Então eu ia eu ia mostrar a minha história, eu ia começar a gerar conversa no direct, social selling. A gente tem uma fábrica de possíveis clientes hoje na nossa mão, porque todo mundo está no Instagram. Então, é também a sua capacidade de persuasão, de gerar conversa. Eu ia começar a gerar conversa com as pessoas e marcar conversas no Zoom. E ali levar para o Zoom. Levar para o Zoom. Só que não deixei aberto para o público ainda. Para o público eu estou antecipando. Entendi. Eu estou antecipando. Mas aí eu ia selecionar essas pessoas e essas pessoas eu iria já trazer pessoas, empresas, eu ia atrás disso e eu iria já trazer uma consultoria individual no estilo laboratório de 2 dias de implementação. Então, 2 dias eu traço tudo isso da sua empresa, toda a área de marketing da sua empresa, eu traço todas as estratégias, com 4 calls de acompanhamento. Esse seria o meu produto inicial para essas pessoas que eu estaria fazendo a busca ativa no segundo mês. Tá. Então aí eu já ia vender, por exemplo, uma consultoria de pelo menos 20 mil reais. Venderia pelo menos, sei lá, depende, quanto mais eu falar, mais eu vou vender. No meu caso foi assim, eu já vendi consultoria de 20 mil reais no primeiro mês. E aí, venderia essa consultoria, digamos que eu tenha falado com 10 pessoas, 2 pessoas compraram. Para quem que você vendeu essa consultoria de médico? Pode ser médico, pode ser grandes essa do seu caso real que você falou. No meu caso, eu comecei com os médicos. Com o médico, né? Com o médico. Então, tem a importância de ter um público com poder aquisitivo alto, né? Tem que ter um público de poder aquisitivo alto. Empresário também, empresa, né? O mercado corporativo investe muito mais do que... O dinheiro está mais nesse B2B, né? E o público médico investe muito bem também. Então, eu falaria algo do tipo, olha, eu tentei marcar uma consulta com a sua secretária, eu não tive resposta. E assim, você provavelmente tá... Eu gosto muito do seu posicionamento, mas provavelmente você está deixando de... Eu não mandaria aquela mensagem, tipo, ai, o seu posicionamento está horrível, vamos marcar uma... Eu odeio isso. Sim. Mas eu geraria uma conversa mostrando que eu tentei marcar uma consulta, que eu tentei e eu não fui atendida, que o meu contato foi perdido. E eu iria gerando essa conversa, ia levar essa pessoa para uma call, ia trazer ali os insights para ela, e eu ia vender a mentoria. Sessão estratégica, clássica. Tá. Essa sua entrega seria basicamente uma call no qual você iria rascunhar tudo, assim, fazer todo o plano e iria acompanhar... Eu ia falar o que a pessoa tá... O que ela tem que fazer, não ia entregar o como. O como eu ia fazer o pitch da consultoria. Ah, tá. Não, que eu estou me referindo à consultoria. Tá, então uma sessão estratégica, você ia basicamente... Você ia fazer esse trabalho antes ou durante a call, com as perguntas ali? Eu ia fazer esse trabalho durante a call. Tá, para saber o que a pessoa precisa. Exatamente, exatamente. Tá, então durante você ia fazer as perguntas ali, ia dizer exatamente o que a pessoa precisa, aí no final você vem... Ia mostrar para a pessoa que ela tá deixando, o que ela tá perdendo. Tá. Gargalos ocultos, que ela não consegue enxergar.
Beleza. E aí no Depois eu ia final, oferecer a consultoria. consultoria. Ia começar com consultoria individual. Tá, como é que você ia empacotar essa consultoria? 2 dias de implementação. Eu vou na clínica, por exemplo, a gente faz um mergulho em todos os gargalos, em todos os ruídos, eu entrego o script de vendas, eu entrego todos os scripts de call que ela vai fazer, de como que eu treino a secretária. Eu iria fazer tudo isso. Lembrando que eu tenho um currículo, né? Eu tenho um conhecimento nisso. Então, eu tenho prova social, eu tenho conhecimento nisso, né? Do que eu já trabalhei. E aí eu ia começar a vender essas consultorias individuais, fazendo essa busca ativa. Eu ia falar com pessoas até eu vender, porque as pessoas têm preguiça. Entendeu? Não é possível você não vender uma consultoria individual se você falar com 100 pessoas. Você vai vender. Você tá sem nada, você não tem dinheiro, você vai falando com as pessoas. E, cara, pra mim, assim, tá muito atrelado, esse ticket tá muito atrelado à credibilidade também, né? Como é que você ia construir credibilidade? Conteúdo. Então, mas do zero, assim, sem ninguém? Sim, conteúdo. Conteúdo. Foi como eu fiz. Eu tenho uma crença, assim, que você pode me rebater, que é mais fácil, né, você vender para pessoas de menor poder aquisitivo. Não mais fácil, mas é mais... Calma. É mais fácil caso você não tenha credibilidade do que vender para pessoas de maior poder aquisitivo, porque elas são mais céticas em relação a de quem elas estão comprando. Não em relação ao dinheiro, a carteira. Para mim, eu acho que é a mesma coisa, é proporcional. Mas eu acho que de quem ela está comprando. Me prove que eu tô errado aí. Porque eu acho que eu tô errado, mas não sei justificar, entendeu? Peraí, não entendi. Vamos lá. Você acabou de criar um Instagram do zero. Você não tem nome, você não tem credibilidade, você tá basicamente... Só 2 meses produzindo conteúdo. Ah, mas 2 meses? Pô, tem Isso é no gente que segundo produz mês. conteúdo há 1 ano aí. Sim, mas Tá. o digital, ele não é devagar. Ele é rápido. Porque Pô, mas me ensina aí, então. você pode... Quanto mais a gente produz, mais a gente aparece e a gente gera aquele efeito de, cara, eu tô vendo ela em todo lugar. Mas no orgânico? Sim, no orgânico. Qual que seria, então, o seu fluxo de postagem? O meu fluxo de postagem, Uma vez por eu dia? traria no primeiro mês 1 Reels por dia. No segundo mês, eu já iria trazer 3 posts por dia. Reels carrossel, ou 2 posts por dia. Reels carrossel, mas eu manteria essa constância. Tá. Entendeu? Pesado. E aí eu ia... Mas a pessoa não faz nada. A pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem trabalho ainda, ela tem que começar. Então, sim. tipo, é a única coisa que ela tem que fazer. E, tipo, independente Entendeu? da qualidade que vai sair o negócio... O iPhone hoje, qualidade perfeita. Você digo, edita no em relação CapCut a rapidinho. a edição e tal. A pessoa ela tem que saber também fuçar. É porque as pessoas são preguiçosas. Entendeu? Então, faria isso. Produzir o conteúdo, segundo mês, comecei a fazer as prospecções ali no direct, comecei a vender consultoria individual. Tá. Dá para você vender consultoria de 20 mil, dá para você vender consultoria de 50 mil. Aí você, como você está tentando no individual, você consegue validar o preço melhor, porque você, eu vou falar para 10 pessoas que é 50 mil. Nossa, nenhuma fechou, então assim, a 11ª eu vou fazer a 20. Entendeu? Você está tentando validar o seu preço ainda. Sim. E aí você ia começar a fechar a consultoria individual, e aí você já ia lançar a mentoria em grupo no seu Instagram no 3º mês. Porque você já teria ali 90 dias que você está aquecendo aquelas pessoas, aparecendo para aquelas pessoas. Qual que é o filtro que você faria para essa sessão estratégica aí? Porque imagino que você não vai fazer sessão estratégica com qualquer pessoa, né? Porque não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu iria fazer o cara de Pix, entendeu? Então você Caraca, vai no perfil... O Gregatti falou... Eu entrevistei o Luiz, que ele falou exatamente a mesma coisa, cara de Pix. Porque eu não acredito que exista, assim, lead desqualificado. A pessoa, ela pode ter... Quando ela bota ali no formulário, eu faturo 10 mil reais, ela pode estar muito enviesada naquilo. Depende da dor e do que ela tem guardado na conta dela, né? Então, assim, o cliente. Então, assim, no início... Você tá ali para aprender também, você tá ali para testar, você tá ali para... Você testa rápido, você erra rápido, Eu ia fazer volume de call. Eu não ia me preocupar muito com isso. Eu ia me preocupar em fazer volume para eu validar o meu discurso, a minha narrativa. Quanto mais eu fizer calls, mais eu vou dominar aquilo ali. Agora, isso só no segundo mês, tá? Tá, mas no segundo mês. Mas me explica um pouco melhor, então, a cara de Pix, assim, só pro... A cara de Pix, você vai ver se a pessoa viaja, você vai ver que tipo de ambiente a pessoa frequenta.
Você consegue sentir a ambiência da pessoa e aí você começa essa pessoa aqui tem mais probabilidade de investir em um alto ticket do que essa outra pessoa aqui. E se o perfil for fechado? Aí não é uma pessoa que eu vá prospectar, entendeu? Eu vou pegar, por exemplo, players que eu vejo gargalos no perfil, mas eu não vou falar que tem gargalo no perfil. Eu vou começar uma conversa, mostrar ali o que eu faço, fazer uma elevação de status da pessoa. Nossa, muito legal o que você está construindo, mas já pensou que você poderia fazer isso aqui assim também? Vamos marcar uma conversa? Eu ia levar a pessoa para uma call. No início eu faria isso, do zero. Entendi. Eu faria isso. E quantas consultorias você espera fechar nesse segundo mês aí? No segundo mês, dá para fechar, vamos botar aqui 2 consultorias de 50 mil reais. 50 mil reais. Segundo mês, 100 pau já. 100 pau. Dá para fazer. Dá para fazer. Aí, você vai para o terceiro mês, você lança a mentoria de grupo. Você está antecipando, né? Então as pessoas já sabem que vai acontecer alguma coisa dia tal. Aí beleza, você lançou a mentoria, dá para você lançar uma mentoria de grupo de 20 mil reais, 15 mil reais. E aí eu já estruturaria a mentoria de grupo com o ciclo do aluno e não o ciclo do produto. Então, por exemplo, olha, eu abri turma, a gente vai ficar 1 ano juntos, custa 15 mil reais. E aí eu ia começar a rodar esses funis perpétuos para trazer alunos para a mentoria. Só que eu traria uma metodologia gravada, eu começaria agora a criar networking ali também no direct e trazer, faria parcerias e traria tutores para ajudar a entregar a metodologia. Entendi, perfeito. E quantas pessoas você espera colocar nessa turma de mentoria na primeira abertura? Na primeira, no mínimo 10 pessoas. A 20 mil. Eu traria essa meta. No mínimo 10 pessoas a 20 mil. Qual que seria a entrega dessa mentoria? Quanto tempo de entrega? 1 ano de entrega. O ciclo é do aluno. O ciclo não é do produto. Tá, me explica então. Entendeu? Mas como que seriam os entregáveis? Então, metodologia gravada. Você entrou na minha mentoria. Você recebe aqui essa trilha. Tá. Metodologia gravada. Eu já traria também... Eu mapearia a dor da pessoa, que geralmente seria a minha dor. Então, por exemplo, eu tive um marco de evolução na minha carreira, que foi chegar nos meus primeiros 50 mil reais por mês. Então, para você chegar nos seus primeiros 50 mil reais, você vai fazer isso, isso, isso. Aí, para eu ir de 50 mil reais por mês para 100 mil reais por mês, eu acrescentei, sei lá, esse outro pilar aqui. Aí tem a trilha 1 e a trilha 2, que é um pouquinho mais avançada. E aí eu traria essa estrutura, entendeu? Uma mentoria que é o ciclo do aluno, ele entra, a gente tem 1 ano de preparo, ele recebe ali um plano de ação, que nada mais é do que um mapeamento, né, de padrão, da fase 1 e da fase 2. Aí, beleza. Mapeei o padrão, entrego o material gravado dos pilares do método. Por exemplo, criação de produto, criação de estruturação do seu marketing, estruturação do seu comercial, por exemplo. Tá? Eu era diretora de marketing, né? Então eu traria exatamente os pilares que eu sei ensinar. Aí, beleza. Faria parcerias com pessoas estratégicas do mercado. Eu iria fazer esse networking, porque agora que eu já construí influência por 3 meses, eu posso chegar para as pessoas, eu já tenho audiência, já comecei com audiência. E eu já vendi a consultoria no segundo mês, então eu poderia investir em tráfego para aumentar essa audiência. Aí no terceiro mês, na época que eu for lançar, eu faria um webinar para lançar, uma sala no Zoom, gratuito mesmo, faria o lançamento da mentoria e eu traria, por exemplo, um gestor de tráfego, que de repente está fazendo o meu tráfego naquele mês, para ele entregar a tutoria de tráfego na mentoria. Traria um player, faria uma conexão ali, um networking. Agora eu já tenho influência, então eu estou começando a criar influência. Entrega uma tutoria desse assunto aqui na minha mentoria. Então eu ajudaria as pessoas dessa forma e o Hot Seat comigo ali, todo mês. Então, uma vez por mês, um Hot Seat com você e todas as outras entregas meio que automatizadas. Isso, exatamente. Aí roda o funil de aplicação, o funil de sessão estratégica, aí eu botaria um branding no funil de sessão estratégica, porque, quer ver?
Hoje ninguém... É difícil você levar uma pessoa para call. A pessoa ela tem que estar vendo que você vai resolver uma dor muito latente dela para ela te dar esse tempo precioso. Sim. Então, eu traria uma visão de que, por exemplo, que criaria Power Cash. Foi um negócio até que a gente implementou. Cara, Power Cash é uma ferramenta autoral que vai encontrar onde está 100 mil reais perdidos no seu caixa. Então, eu traria esse branding aí. Eu não estou fazendo uma sessão estratégica, eu estou aplicando uma ferramenta gratuita que realmente vai te trazer uma resposta sobre uma dor latente sua. Legal. Aí, eu começaria a rodar esses funis, e aí chegando lá, e aí isso isso gera venda perpétua. Gera venda previsível. É isso que você Aumenta faz a no verba teu de funil tráfego. hoje. Basicamente isso que a gente faz. Do PowerCast, né? Power Cash. Legal. Power Cash. PowerCast. Power Cash. Ah, É legal. dinheiro poderoso Dinheiro, mesmo. legal, Power legal. Cash. E aí você roda, por exemplo, eu começaria agora que eu já tenho, a gente já vendeu consultoria, a gente já fez 100 mil, a gente já fez também 10 vendas de 20 mil, a gente já tem 200 mil, já tem 300 mil aí no quarto mês. Com esses 300 mil eu já consigo investir em tráfego pago, porque os funis para os funis perpétuos, a gente precisa investir em tráfego pago. Sim. Porque só de aplicação orgânica a gente não vai conseguir escalar. Como é que você construiria esse funil perpétuo? Aplicação, anúncio. Então, anúnciozão. Anúncio para aplicação para o público quente, que já está ali para relembrar. Quente. E a sessão estratégica para o público frio. Power Cash, na verdade. Cara, você que tem essa dor, eu tenho uma ferramenta autoral que já gerou esse resultado para, sei lá, eu ia pegar uma prova social de alguém que eu tivesse aplicado. Nessas horas, eu pego as mentoradas e falo, vem cá, me dá uma prova social em troca de uma consultoria individual comigo de 1 hora para eu aplicar essa ferramenta para você? E aí eu ia pegar a prova social e ia botar no anúncio, olha, eu encontrei, você que tem essa dor, que tem esse problema, eu tenho uma ferramenta autoral que já resolveu esse problema aqui no funil das minhas mentoradas, olha aqui o exemplo, né? Olha aqui a prova social, agora eu quero fazer isso com você, clica aqui, que eu escolho algumas pessoas para aplicar isso gratuitamente. E aí eu ia começar a circular isso para público free. É um form, a pessoa tem formulário, algumas perguntas ali. Qual que é a qualificadora, perguntas, as qualificadoras que você coloca? Faturamento, é o quê? Faturamento, não boto faturamento. Qual que você qualifica? Renda? Não, mas é momento no negócio dela. Como é que é isso? Por exemplo, qual é a sua situação hoje? Quero fazer uma transição de carreira. Eu já sei que essa daqui vai ser para o produto tal. Entendeu? Você tem produtos Sim, produtos diferentes para os níveis de consciência daquela persona, da mesma persona. Tá. A persona principal é a pessoa que o quê? Que ela precisa ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro. É isso. Então, porque o que eu estou vendendo é isso, eu estou vendendo ganha mais dinheiro. Ganha mais dinheiro, beleza. E aí dentro desses níveis de consciência... Que foi a dor foi a dor que eu resolvi na minha história transformada. Então, assim, eu acredito muito que todo expert é o seu avatar transformado. Perfeito. Mas assim, você não tá colocando, ganhe mais dinheiro fazendo tal coisa. Não, é tipo abertão. Aberto. E aí esses níveis de consciência, como é que são esses níveis de consciência para eu poder entender? Por exemplo, transição de carreira, quais são os outros? Quero fazer uma transição de carreira, mas não sei nem como começar. Tipo, a pessoa é um público muito iniciante, ainda não tem a consciência para E provavelmente não vai comprar um produto de 20 mil reais. Produto de 20 mil reais. Já fiz transição de carreira, só que eu não estou conseguindo crescer nisso, eu não estou conseguindo vender suficiente, não estou conseguindo atrair pessoas, não estou conseguindo crescer o meu perfil, não estou conseguindo crescer a minha marca, não estou conseguindo vender. Tá, essa pessoa eu posso levar para uma sessão porque eu vou mostrar para ela que eu resolvo essa dor. Tá. Aí, por exemplo, tem 2 níveis de consciência aí. São pessoas... uma tá um passo atrás, a outra tá um passo à frente. Beleza. Tá? E depois disso? Depois disso, eu ia começar a rodar isso de forma perpétua. Então, são só esses dois... Para começar assim, aí no 5º mês eu colocaria um VSL, falando da mentoria, por exemplo, explicando da minha metodologia. Eu colocaria um estudo de caso, por exemplo. Entendi.
Entendeu? Eu faria um estudo de caso com uma cliente que já colheu o resultado na mentoria e rodaria isso. Olha, ela teve esse resultado, você pode ser a próxima. Mas assim, vamos lá, a gente está falando de um produto de pelo menos 20 mil reais. Você teria um produto mais barato? Não. Não, São a mais princípio não. Eu começaria com mentoria alto ticket já. Perfeito. Assim, subentende-se que o brasileiro médio, sei lá, ganha R$ 2.500. Ele não pode pagar isso. Mas você pode escolher quem você quer atender. Sim, mas Né? será que vale a pena colocar todo mundo que se aplicou numa call com um closer, ou se vale a pena fazer um filtro de MQL antes? Então, para mim, todo mundo é MQL, e aí o papel do marketing é trazer essa demanda, e o comercial ele vai pincelar ali, né, por ordem de prioridade, digamos assim, quem está mais dentro do perfil, pela dor latente da pessoa. Tá, essa dor latente, então, não é uma múltipla escolha. Não é uma múltipla escolha. Ah, você Como deixa assim? aberto. Múltipla escolha. Múltipla escolha da pessoa... Sim, porque eu mapeei um padrão. Então, mas é isso que eu queria entender. Por exemplo, a única pergunta qualificadora do Form é: fiz transição de carreira e estou pensando em fazer transição de carreira, ou já fiz e não está dando certo. Essas são as duas opções, correto? Sim, nesse caso, nesse nosso Nesse exemplo, nosso sim. caso, Então, Por exemplo, quero entrar no digital, todo absoluto zero. Quero fazer uma transição de carreira e não sei por onde começar. Pergunta 1, desqualificado. desqualificado, não vai comprar. Quero fazer transição de carreira e quero ter o digital como a minha opção de renda. Cara, pode ser que ela compre. Tá. Pode ser que ela compre. Já estou no digital, já me posiciono no digital, já construí a minha marca já está conhecida, mas não estou conseguindo vender, não estou conseguindo fazer disso um negócio, né? Não estou travada. Sim. Esse é um público também. Entendi. Entendeu? E aí você jogaria toda essa galera Porque como eu estou começando, pra call. eu vou atrair quem está começando. Sim, Eu não exato. vou atrair aquele player que já está com a mentoria rodando, que já tem uma marca gigante. Eu vou atrair quem está começando. Essa é a minha objeção. Esse cara que está começando, como é que ele vai pagar 20 pau? Porque ele acredita que você vai resolver a vida dele. Mas ele tem essa grana? Tem. Às vezes Médico tem essa grana. Não, médico sim. Advogado, arquiteto, psicólogo. Tem muita gente que tem essa grana. Entendi. Tem Tá, muita você gente que tá tem essa grana. partindo da premissa. Mas é porque eu tô olhando assim, já que a gente está construindo um funil aberto, eu tô levando em consideração a renda média do brasileiro, que é, sei lá, R$2.000, R$3.000. Não, a minha persona é a pessoa que é bem posicionada, que é como eu, porque é o meu avatar transformado. É a pessoa que ganha 20 mil numa empresa. Entendi. Só que ela não quer ser diretora de marketing daquela empresa, ela quer criar a empresa dela do zero, ela quer criar a marca dela pessoal para viver a liberdade do digital. Entendi. Então é mais uma questão de qualificação no próprio Ed, lá no início. Exatamente. Entendi. Perfeito. Aí lá eu ia rodar esses funis, não ia acrescentar tantos, porque senão a operação fica complexa, e quem está começando ainda está ali no plano inicial, não tem que ter tanto funil assim, é a aplicação, o Power Cash, que é a sessão estratégica com branding, um VSL de estudo de caso, alguma coisa assim, fazendo um estudo de caso ali ao vivo, porque já tem a prova social da sua mentorada, já está, enfim... Isso é depois da pessoa aplicar, para ir preparando o psicológico dela, é isso? Não, eu ia rodar, eu ia ter esses 3 funis rodando sim, juntos. paralelamente, tá. Isso. No 5º mês eu ia trazer esse do estudo de caso. Entendi. O 3º mês eu lancei a mentoria, 4º mês eu estou rodando a aplicação e sessão PowerCast. No 5º mês eu trago um estudo de caso, no 5º ou 6º mês eu trago um estudo de caso, e a gente pode contar com essa previsibilidade, porque a gente está investindo no lead e a gente está rodando os funis, então é um reloginho. Sim. Eu sei que se eu atrair 1000 leads aqui, eu vou ter tantas vendas. E aí você consegue ter essa previsibilidade. Perfeito. Então, se você vende, por exemplo, 5 mentorias de 20 mil por mês, você já faz 100 mil no mês. Sim. E eu tenho vários casos de mentorado que fazem exatamente isso. Quero fazer uma transição, tô do absoluto zero, eu vou criar a minha marca, a gente vai criar o seu branding, a sua influência. Sem essa criação de branding, de influência, não dá para fazer isso. Não, entendi. Entendeu? Por isso que vem o branding. E qual que é o 80-20 da criação do branding, da influência ali no começo do funil? É você contar a sua história e ser muito leal e verdadeiro e mostrar para a pessoa que você tem lugar de fala e que
pela sua evolução, você tinha um problema, você resolveu, e por essa evolução você também pode ajudar ela a resolver esse mesmo problema. Tá. Você O 80-20 é trazer a sua história. Você acredita que isso é para todo mundo ou é para poucas pessoas? Isso é para todo mundo. Todo mundo que tem conhecimento pode pegar exatamente esse plano e fazer isso que vai funcionar. Aí lá no 9º mês, vamos botar 9º mês, eu pegaria e faria um evento para todas as mentoradas. Faria pitch de renovação para quem fechou, por exemplo, mentoria semestral, ou renovação antecipada, porque já ia estar próximo, já está no 9º mês. Então, daqui a 4 meses, ela já tem que renovar a mentoria. Legal. Tipo, lá no 10º mês, digamos. Aí, digamos que eu faço uma oferta especial. Quer ver? Agora o plano vai dar 1 milhão certinho. Eu vou fazer uma oferta especial por R$10.000 o ano, porque é renovação. E ela não vai ter como dizer não, porque a oferta vai estar muito boa, porque ela comprou por 20. E agora ela está no 6º, ela entrou no 3º mês, né? 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Ela está no 9º mês dela, no 8º mês de mentoria. Eu estou no 10º mês de plano. Ela está ali no 6º mês de mentoria. Ela já está 6 meses na mentoria. E aí eu vou vender renovação antecipada para ela renovar por mais 1 ano pela metade do valor. Aí se eu fecho com 50, fora que eu trouxe gente de fora para esse evento. Aí eu faço 500 mil no evento presencial. Entendi. E aquela objeção da pessoa que vai falar que eu tenho mais 6 meses e tal, tipo assim, isso joga para frente ou não? Ou desconsidera? Joga para frente. Entendi. Então a pessoa teria 1 ano e meio ainda. 1 ano e meio. Entendi. 1 ano e meio. Porque em menos de 1 ano e meio ela vai fazer ascensão para o seu produto mais caro que você vai criar no próximo ano. Que aí é o plano do 1 milhão fase 2. Entendi, legal. Se ela tiver sucesso, então... Ela vai seguir o plano. Quando ela chegar ali, nossa, ela está evoluindo, ela tá conseguindo seguir a sua metodologia, ela vai ascender para um produto mais caro seu. Aí você vai começando a criar os produtos nos próximos anos. Porque o primeiro ano é um produto. Um produto. Perfeito. Cara, só com esse funil já bate 1 milhão, então. Já bate 1 milhão. Ali já no 9º mês, né? Perfeito. Legal. E aí, gente? Incrível? Incrível. Beleza, faz sentido pra mim também. Faz sentido? Faz sentido. Ai, que bom. Mas agora eu tô curioso pra saber o seu... É factível, porque Conselho. eu tenho muitos históricos sobre isso. É. E isso está totalmente associado com o que eu coloquei aí. Mas qual que é a... Tipo assim, eu acho que, na verdade, nesse caso, como a pessoa pagou uma grana alta, o nível de empenho é muito alto. maior. É alto, né? Qual que é a taxa de assertividade, assim, da galera que realmente consegue pular para outro nível? Então, para quem não perde para si mesmo, é muito alta. O problema é que muitas pessoas ficam paradas no meio do caminho, porque as pessoas, elas entram... Qual é a grande questão disso? As pessoas, elas se apaixonam por empreender e pela ideia de você ser livre, de você empreender, mas não querem pagar o preço. Então, aparece o primeiro problema para resolver, que é algo que a gente sabe que o empreendedor tem diariamente, porque a nossa vida é basicamente resolver problema. Eu amo quando tem um problema para resolver, porque eu sei que vai ser o meu próximo salto. Só que as pessoas que não têm essa visão, elas se frustram e elas acham que, eu não vou conseguir, vou desistir. Então, tem gente que desiste aí. Então, tem uma leva que desiste, mas porque desistiu de si mesma, entendeu? Não conseguiu pagar o preço de estar ali. Por isso que é muito importante trabalhar a mentalidade, porque sem a mentalidade não consegue aguentar. Com certeza. Coisa mais importante. Mas quem tá empenhado e faz acontecer, simplesmente vai fazer acontecer. É algo factível hoje em dia. Se você tem influência e você tem conhecimento, dinheiro é uma energia, né? Você consegue ajudar pessoas que precisam daquilo que você ensina e você pode cobrar alto por isso. Total. Faz sentido pra caramba. Se você for fazer as pessoas melhorarem o relacionamento, ganharem mais dinheiro, né, aumentar a renda, ou melhorar a sua saúde, as pessoas investem. Porque são dores latentes de todo ser humano. E aí você consegue ter um alto ticket, por exemplo. Top. São os 3 big nichos. São os big nichos. E isso aqui? Isso aqui ajudou quanto na sua vida? Bastante? 100%. 100%? 100%. Esse conselho aqui é bom? Esse conselho é muito bom.
É exatamente isso que a gente tá... Quer que eu fale logo? Eu vou ler Lê. aqui pro pessoal, aí você explica o que você quis dizer com essa frase, tá? Mas antes disso, se você está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, cara, toca aqui em inscrever-se. Isso ajuda muito a gente a trazer cada vez mais pessoas super legais, assim como a Lívia, assim como vários dos outros convidados que passaram aqui. E, cara, estimula a gente a fazer mais episódios do Plano do Milhão, tá? Se você gostou e acredita que alguém vai se beneficiar desse papo aqui, quer saber mais de branding, etc., encaminhe esse episódio, compartilha com essa pessoa. Com certeza você vai estar criando uma corrente do bem, beleza? Vamos lá. O conselho de ouro da Lívia é o seguinte: movimento gera faturamento. Explica aí. Ó, desde o primeiro mês, a gente está colocando essa pessoa para se movimentar. Então, assim, se você se movimentar, você vai se movimentar para produzir conteúdo, você vai se movimentar para falar com 50 pessoas que estão ali no Instagram, que podem acessar o teu conhecimento. Se você gerar movimento, fazer evento, se você gerar movimento, você vai fazer a energia do dinheiro circular. Simples assim. Movimento gera faturamento. Estar em movimento vai fazer você ser vista, vai fazer você abrir várias oportunidades para você, vai fazer as pessoas te acessarem, vai fazer você mostrar o seu valor. Movimento gera movimento. As pessoas, elas precisam entender que não dá para ficar parado. Então, assim, é ter iniciativa, né? Tipo, vou criar um podcast. Beleza, vai lá, cria o podcast. Não precisa ter um cenário desse. Você pode abrir o seu Spotify, você pode abrir o seu Zoom e fazer um audiocast. As pessoas, elas ficam criando muitas dificuldades, né? Quer ter tudo perfeito. Por que eu coloquei que movimento gera faturamento? Porque eu só consegui realmente alcançar o meu plano do milhão quando eu me coloquei realmente em movimento, quando eu executei. Porque ideias eu tive várias, muito criativas. Sim. E eu poderia ter até, talvez, mais dinheiro se eu tivesse executado elas lá atrás, né? Então, assim, mas por eu não ter me colocado tanto em movimento, ter ido até o fim, parei ali no meio, não aconteceram. Aí foi outra pessoa que foi lá e criou. Então, movimento gera faturamento. Movimento gera movimento que gera faturamento. Esse pra mim é o... E assim, quando você cria um movimento de marca, que para mim o grande centro do branding, essa geração de significado, é você criar um grande movimento. O que a gente fez foi criar um movimento de marca. Porque quando você documenta a sua história, você conta tudo que você passou, você mostra os seus bastidores, você está criando um movimento ali, você tá mostrando para o mundo aquilo que você está lutando contra, sabe? Como que você pode ser útil para o mundo. Então, esse é o ponto focal do branding, é você criar um movimento que carrega a solução do problema que você enfrentou na tua jornada. Cara, genial isso. E acho que é muito do que a gente está fazendo aqui também, né? Eu tô, carregando esse movimento porque eu quero que você faça dinheiro, entendeu? Eu tô te cortando vários caminhos aqui, trazendo várias pessoas geniais, apertando elas, né? Questionando até o fundo, coisa que eu vejo poucos podcasts fazendo, mas justamente para, cara, representar você, para que você consiga pegar 1, 2, 3, 5 insights que apareceram aqui e aplicar alguma coisa, tá? E ter consistência para poder chegar nos teus resultados. E, cara, movimento, eu concordo muito com isso. Se não tiver movimento, não tem nada. Eu acho que o dinheiro, ele é uma outra frequência. Você tem que vibrar numa frequência para poder atrair a parada. Se você tá na frequência muito baixa, cara, já era, já perdeu. E tem que investir também, porque o dinheiro ele vai circulando. É o dar e receber. Total. Se você acha que você vai conseguir dinheiro também, é desafiador, porque olha, você deu até 10 mil reais, mas o que a gente fez com o plano? A partir do momento que você começou a ganhar, você já começou a investir. É isso, tem que... Você já começou a circular. Investimento em evento é um investimento. Investimento em tráfego, enfim, você tem que investir. E a Lívia foi conservadora aqui, ela poderia ter pego esse dinheiro e já gastado no início também. Não, guardei. Agora... Eu trouxe uma assistente, né, no início. Porque eu tô gastando aqui pra vocês, tá vendo? Aqui, gente, valorizem. Muito bom, adorei, Bruno, obrigada. Cara, adorei também que você veio, muito obrigado, cara, agregou pra caramba. Depois você tem que vir com mais tempo também numa próxima pra falar mais de branding, founder-led growth, eu quero saber essas coisas. Se deixar eu viajo, né, eu mergulhei ali no negócio dos capitais de valor, a galera, né, depois quem quiser ver o framework pode entrar lá no meu Insta, que é o Lívia Roque, @LíviaRoque, com que que tem lá a metodologia. Perfeito. E todo mundo tem, são capitais que todo mundo tem. A gente só precisa saber contar a nossa história. E eles contam a nossa história. E daí que surge o nosso branding.
Top. Segue a Lívia lá, então. Me segue também, Bruno Simantobi. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para que eu possa trazer cada vez pessoas mais interessantes aqui para poder te ensinar cada vez mais completamente de graça. E obrigado. Veja esse podcast que está aqui, é o da Cami. Você conhece a Cami Figueira? Adoro, maravilhosa. Cara, ela Cami. veio aqui, ela tem Cami querida demais. Ela fez um plano do 1 milhão similar ao seu, só que com algumas coisas diferentes. Mas ela também falou de high ticket e tal, vale Porque a pena a galera ela ver. também é do branding, né? Ela começou no branding também, então a gente tem essa sintonia. Eu acho que tem tudo a ver. Então, se você gostou desse episódio da Lívia, com certeza você vai gostar do episódio da Cami. Clica aqui para assistir agora e valeu!